Na semana passada, uma chuva forte caiu em Guaxupé e deixou um rastro de prejuízos. Muitos carros foram alagados, assim como comércios e casas da cidade. E para a gente explicar um pouco dos direitos das pessoas que foram atingidas por essa chuva, eu recebo o advogado Felipe Ismergias. Felipe, seja bem-vindo ao Entenda Direito. Obrigado, Carol. Bom, Felipe, vamos começar falando primeiro da questão dos carros, porque muita gente perdeu o carro, teve o carro sujo, motor, por causa dessa chuva. Quem tem o seguro de carro é que vai acabar sendo ressarcido por esse prejuízo. Mas qual que é a via de regra para que a pessoa seja ressarcida nestes casos? Então, Carol, atualmente o seguro de carro ele tem uma cobertura obrigatória de danos decorrentes de enchente. Então, até o seguro mais básico vai ter a cobertura em relação a enchentes. Só que tem que tomar alguns tipos de cuidado, a pessoa que contratou um seguro, para que haja efetiva cobertura do seguro. Como, por exemplo, a pessoa, no caso da enchente, se o carro estiver parado, o veículo estiver parado num local e vier a ocorrer uma enchente, obviamente haverá cobertura pela seguradora. Agora, se tem uma região que já estiver alagada, e a pessoa vem transitando com o carro e adentrar naquele alagamento, então, em princípio, não haverá cobertura do seguro, porque a pessoa terá dado causa àquele dano no veículo. Outra possibilidade também que ocorre, às vezes a pessoa, é a questão do perfil, de como ela preenche o perfil do seu seguro, quando ela o contrata. Então, ela pode estar, se ela estacionar num local que, via de regra, pelo seu perfil ela não estacionaria. Por exemplo, a pessoa declara que tem garagem em casa e que nunca para na rua quando está em casa. E nesse momento da enchente o veículo está na rua. Então não haverá uma cobertura. E tem outros dados que são inclusive técnicos relativos ao veículo que a pessoa tem que ter, o segurado tem que ter conhecimento. Por exemplo, se o carro desligar durante uma enchente, a pessoa já está no local de alagamento, ela não adentrou ali, e o carro desliga, a pessoa não pode dar partida, porque isso vai estragar o veículo e ela vai ter concorrido para isso. Outro caso, um alagamento ele pode ser ultrapassado desde que a água esteja até a metade da roda do veículo. Então, se tiver mais do que isso, o ideal é não ultrapassar. Outra questão é a velocidade. Se a pessoa adentrar numa região alagada em velocidade, que é o que via de regra as pessoas pensam em fazer, né? Adentrar correndo para passar rápido. Isso vai fazer com que o motor, a parte de cima, se molhe, cause um dano maior ao veículo. Também pode ocorrer que a seguradora não cubra esse tipo de prejuízo. Então, devem ser observados alguns cuidados a serem tomados com o veículo, numa situação como essa, para que não haja nenhum problema na hora do recebimento da indenização. Também é importante que se produza a prova naquele momento. A pessoa deve tirar fotografias, colher depoimentos dos transeuntes, pegar o endereço, o nome, a qualificação de possíveis testemunhas, por causa de um processo judicial, ela ter como produzir a sua prova do que aconteceu, para poder receber a indenização. Bom, Felipe, a gente acompanhou a enchente, essa não é a primeira vez, no ano passado também a gente havia acompanhado uma enchente, com relação, por exemplo, aos comércios, indústrias e casas. Como é que fica nessa situação? É mais fácil de conseguir receber o seguro, uma vez que a pessoa está ali nesse caso fortuito mesmo, ela acaba sendo vítima sem querer dessa situação? Sim, no caso que não teria, a pessoa sequer deu causa, né, ao ocorrido. O problema é que o seguro com relação a imóveis, o seguro com relação a imóveis para enchentes, ele é diferente do seguro de automóveis, ou seja, ele não cobre automaticamente as enchentes. E aí é uma questão até interessante, porque justamente nos locais onde costuma ocorrer enchente, o seguro de imóveis para enchente ele é muito mais caro, ou às vezes nem é oferecido. Então, com relação, pelo menos, à seguradora, as pessoas que tiverem danos em seus imóveis vão encontrar uma dificuldade maior. Bom, e a gente acompanhou também a ação da prefeitura com relação à limpeza. Nesses casos, a prefeitura tem que dar mesmo todo o respaldo às vítimas da enchente. No caso, por exemplo, de comerciantes, de proprietários de imóveis, ela tem que dar esse respaldo. Sim, a prefeitura ela dá um respaldo com relação à limpeza pública, principalmente, e
no sentido de remediar um pouco dos males causados pela enchente. Isso é uma questão. Outra questão é a indenização, que muitas vezes é pleiteada em face da prefeitura para o ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de enchentes. Aí que entra aquela questão que você colocou do caso fortuito e força maior e situações previsíveis. O direito ele se divide um pouco, mas uma corrente bastante sólida nesse sentido, ela indica que deveria haver, para o poder público ter o dever de indenizar as vítimas de enchente, tanto por dano material como por dano moral, deveria haver a culpa concorrente do poder público e a previsibilidade. O Código Civil ele parte dessa presunção de culpa e previsibilidade. A culpa se enquadraria nos casos em que a prefeitura deveria realizar alguma obra, enfim, prestar uma infraestrutura. Como por exemplo, limpeza de bueiros, Isso. Desassoreamento de calha de rios. Desassoreamento, principalmente a limpeza das vias pluviais. E, no caso, a canalização. Enfim, a prefeitura tem que realizar infraestrutura, obras de infraestrutura, para que evite a ocorrência de enchentes. Então, essa é a questão da culpa. No caso, a gestão pública, ela tem culpa, houve omissão, principalmente no caso de omissão, é onde que tem maior lastro os pedidos de indenização, no caso de omissão do poder público. E outra questão é a previsibilidade. Por exemplo, você pegar um local que todo ano, na época da chuva, ocorre um alagamento. Como a Rua do Buracão, por exemplo. Como a Rua do Buracão, um exemplo claro aqui, né, na cidade de Guaxupé, e alguns outros em bairros mais afastados, mas esse no centro é o exemplo mais claro. Então, o poder público ele teria um ano depois do período de chuva para adequar aquela situação. E ele acaba deixando de adequar, não é essa administração, porque todas as administrações até hoje, desde que Guaxupé é cidade, esse problema ocorre e ainda não foi resolvido. Então, assim, há um entendimento de que existe a previsibilidade nesse caso. É previsível que todo ano, com um volume de chuva, pode ocorrer. Então, nesse caso, a pessoa lesada, em tese, ela tem o direito de procurar a indenização do poder público. Porque é um caso que, eu não sei, eu não tenho os dados técnicos especificamente para dizer se há omissão ou não, o que deve ser feito ali com relação ao assoreamento. Mas a questão da previsibilidade eu acredito que ocorra, sim, porque tem casos que é previsível o resultado. Bom, e Felipe, com relação, por exemplo, aos seguros, nesses casos que a gente está falando, que a pessoa tem direito ao seguro, se o seguro não pagar esse prejuízo, o que a pessoa tem que fazer? Então, quando ocorre um sinistro, a pessoa dá entrada no seguro, normalmente é via corretor, pelas vias administrativas, e o seguro tem que emitir um parecer, dizendo se vai pagar ou negar a indenização. Em caso de negativa da indenização, a pessoa tem que procurar a justiça, procurar um meio judicial para resolver o conflito, entrar com uma ação na qual ela vai cobrar o pagamento desse seguro pela seguradora e vai expor, diante da negativa da seguradora, ela vai expor os motivos da sua discordância e cobrar em juízo o pagamento dessa indenização. Tá certo. Bom, Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Carol.